Dizem que o amor entre um pai e uma filha resiste a quase tudo. Foi um pai que ensinou aquela menina a crescer, a trabalhar e a tocar um negócio, e foi ao lado dele que ela se tornou uma empresária respeitada. Mas quando esse pai e essa filha decidiram abrir uma empresa juntos, aquilo que deveria unir a família acabou se transformando no estopim de uma tragédia. Uma sociedade que deu errado, uma briga por dinheiro e uma acusação de desvio milionário foram envenenando aos poucos aquela relação, até que tudo terminou da pior forma possível, dentro do próprio local de trabalho, com uma filha implorando pela vida diante do próprio pai. Agora, vamos entender essa história, que aconteceu em Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás, em abril de 2020. Ela se chamava Yara Meive Teixeira de Faria. Tinha 45 anos e era empresária. Casada, mãe de um filho pequeno, era descrita por quem a conhecia como uma mulher em ascensão, trabalhadora, que havia acabado de abrir o próprio negócio, um comércio de materiais hidráulicos, havia menos de um ano. À frente da empresa, ela cuidava da rotina, dos clientes e dos funcionários e, para quem via de fora, parecia estar vivendo uma das melhores fases da vida profissional. Tinha construído algo com o próprio nome, tinha uma equipe, tinha futuro pela frente. O que estava por trás daquela conquista recente, porém, era uma história bem mais complicada, cheia de mágoas e disputas, e que envolvia justamente a pessoa de quem menos se esperaria uma ameaça: o próprio pai. O pai se chamava José Maria Alves de Faria e tinha 72 anos. Havia um tempo, os dois tinham sido sócios. Pai e filha montaram juntos uma empresa e, por um período, tocaram o negócio lado a lado, dividindo responsabilidades, contas e clientes. Para uma família, unir gerações no mesmo empreendimento costuma ser motivo de orgulho. Mas no caso deles, a sociedade foi azedando aos poucos até chegar a um ponto sem volta. Segundo a versão que José daria depois, a filha teria desviado R$ 2 milhões da empresa que os dois mantinham, com a ajuda de uma funcionária. A relação se rompeu, a sociedade foi desfeita, e foi aí que Yara abriu uma nova empresa, do mesmo ramo que a antiga. Com ela, levou praticamente toda a clientela que os dois haviam conquistado ao longo dos anos. O pai, que ficou para trás, começou a enfrentar sérias dificuldades financeiras, viu o próprio negócio minguar e passou a atribuir toda a sua ruína à filha, alimentando um rancor que só cresceu com o tempo. A partir dali, o que restava de laço entre os dois se transformou em guerra. Pai e filha pararam de se falar por mais de um ano, e a briga deixou de ser apenas familiar para virar caso de polícia. José chegou a registrar ocorrências contra a própria filha, alegando maus tratos e amparando-se no Estatuto do Idoso, que protege pessoas com mais de 60 anos. Yara, por sua vez, também procurou a polícia e registrou ocorrência afirmando que o pai a havia ameaçado de morte. A situação estava tão grave que chegou a existir uma medida protetiva em favor dela, o mesmo tipo de proteção normalmente usado em casos de violência doméstica contra a mulher. Ou seja, muito antes do primeiro disparo, já havia papéis, denúncias, registros e avisos formais de que aquela relação tinha chegado a um ponto perigoso, quase sem retorno. Havia no papel uma filha que temia o pai e um pai que se dizia vítima da filha. O que ninguém foi capaz de prever, nem a polícia, nem a própria família, é que toda aquela tensão acumulada terminaria em sangue e da forma mais cruel possível. O dia foi 17 de abril de 2020, uma sexta-feira. José chegou até a empresa que a filha administrava, já alterado, nervoso, transtornado. Ele vinha armado, com um revólver calibre 38. Não foi uma discussão que saiu do controle nem um encontro casual que terminou mal. Ele chegou decidido, com a arma em punho. Quando entrou e sacou o revólver, Yara entendeu na hora o que estava prestes a acontecer e tentou de todas as formas demover o pai daquela ideia. Funcionários que estavam no local ouviram os gritos desesperados dela, implorando pela própria vida. "Pai, não faça isso, eu te amo!" Foi o que ela gritou, segundo o delegado responsável pelo caso. Era uma filha, encurralada, apelando para o último fio de humanidade que imaginava existir naquele homem. Mas nem aquele apelo, nem aquele "eu te amo" foram capazes de detê-lo. José atirou. Yara foi atingida por 4 tiros no rosto e morreu ali mesmo, dentro da própria empresa, no lugar que ela havia construído com tanto esforço.
Uma funcionária chegou a escutar os disparos e correu pedir ajuda, mas quando alguém conseguiu chegar até ela, já não havia mais nada a fazer. Depois de matar a filha, José fugiu do local. Não demorou muito para ser encontrado. Ele foi localizado dirigindo pela rodovia GO 60, na região de Trindade, aparentemente sem rumo definido, como quem já não sabia mais para onde ir. Ao ser abordado pelos policiais, não escondeu o que havia feito. Contou que tinha acabado de matar a própria filha, que pretendia ainda matar a funcionária, que, segundo ele, teria ajudado no desvio do dinheiro, e que, no fim de tudo, o plano era tirar a própria vida. Ou seja, aquilo não tinha sido um simples ato isolado de descontrole, e sim um plano pensado, com mais de um alvo e um trágico ponto final reservado para ele mesmo. Dentro do carro, os policiais encontraram cápsulas já deflagradas e ainda mais munição intacta, o que reforçava a ideia de que ele não pretendia parar na filha e que estava preparado para continuar. José foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e levado ao presídio de Aparecida de Goiânia. E ali o caso ganhou um contorno ainda mais doloroso, porque a tragédia não tinha destruído só a vida de Yara, mas partido uma família inteira ao meio. Ao chegar à delegacia, o próprio filho de José, irmão da mulher que tinha acabado de ser morta, abraçou o pai. Aquele gesto resumia todo o drama daquela família. De um lado, o luto insuportável por uma irmã assassinada. Do outro, um pai idoso, preso e apontado como o autor daquela morte. A mesma família, no mesmo dia, dividida entre chorar a vítima e amparar o agressor, sem conseguir odiar por completo nenhum dos dois. Diante da polícia, José confessou o crime, mas adotou uma postura que chamou a atenção dos investigadores. Disse que não se lembrava do momento em que atirou na filha. Ao mesmo tempo, foi detalhista ao falar do motivo, repetindo a acusação de que Yara teria desviado R$ 2 milhões, montado uma empresa concorrente com esse dinheiro, levado seus clientes e o deixado na miséria. Falou também das brigas antigas e das ameaças que dizia ter sofrido por parte dela. Era como se ele lembrasse com nitidez de tudo aquilo que o levou até a porta da empresa. Cada mágoa, cada prejuízo, cada desavença. Mas não do único instante que realmente importava, o segundo em que apertou o gatilho contra a própria filha. Para os investigadores, aquela lembrança seletiva soava muito mais como uma tentativa de amenizar a própria responsabilidade do que como um esquecimento verdadeiro. O desfecho para José, no entanto, talvez surpreenda quem espera ver um assassino, confesso, trancado atrás das grades. Cerca de 2 meses após o crime, em junho de 2020, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás concedeu um habeas corpus a ele. Pesaram a idade avançada e o estado de saúde debilitado do idoso, então com mais de 70 anos, e ele deixou o presídio para responder ao processo em liberdade, ainda que sujeito ao andamento da justiça. Até onde os registros públicos alcançam, não há notícia de um julgamento popular que o tenha condenado em definitivo. E essa é uma das partes mais incômodas dessa história. Uma empresária de 45 anos, mãe de uma criança, foi morta com 4 tiros no rosto, implorando pela vida pelo próprio pai, e o homem que confessou ter feito isso passou pouco tempo preso. A frase que ela repetiu nos últimos segundos de vida ficou, no fim, como o retrato de uma tragédia que uma família jamais vai conseguir apagar.